Chegamos então em Números capítulo 16, devocional Verbo, do Alfa ao Ômega, nossa leitura bíblica. E aqui em Números capítulo 16, vai falar a respeito da rebelião de Corá, Datã e Abirão, uma rebelião coletiva. Bom, o cenário aqui é Deus tirando o povo do Egito, levou até o Sinai, deu a lei, instituiu todo o procedimento. Quando Moisés desce do Sinai, eles haviam quebrado a aliança. Moisés sobe novamente, Deus dá novamente a lei e agora estabelece um local de cobrir pecados, Deus estabelece alguma maneira de relacionar com esse povo através do sacrifício de animais, como forma de cobertura de pecados, como forma de aproximar a relação e perdão. Pois bem, Deus então institui todo o ritual, o tabernáculo, sacerdotes, todo o procedimento. E a confecção também do tabernáculo. É isso que o povo faz ali no Sinai. Depois que está tudo pronto, Deus então diz: olha, agora eu quero que vocês contem as tribos. Então contem o número dos homens. E aí começa então esse censo, esse recenseamento, que é o livro de Números, fazendo esse censo dos homens. Se contaram 600 mil homens, as tribos de Israel, mais mulheres e crianças, ok? Todo esse povo agora parte do Sinai e vai até Padã, e eles ficam ali. E o que nós estamos lendo agora é justamente nesse lugar. Eles param antes da terra prometida. Moisés diz: olha, eu preciso de 12, um de cada tribo aqui, para espiar essa terra. Eles vão espiar a terra e voltam com um relatório negativo, 10 com relatório negativo. Deus fica muito incomodado com isso, com essa incredulidade deles, vendo que depois de tanto milagre que Deus tinha feito, cuidado deles, e eles ainda incrédulos. Pois bem, por conta dessa murmuração e por conta da murmuração de não ter carne para comer, por conta de outras murmurações contra Moisés também, Deus declarou: olha, eu vou matar essa gente. Aí Moisés intercede, diz: não, Deus, não mata o nosso povo. O que os inimigos vão pensar de nós? Eles vão pensar: ó, esse Deus deles é um fracassado, não conseguiu nem colocar, nem levar até a terra prometida. Então Moisés, ele usa um argumento muito forte para Deus, né? Ele diz para ele lembrar da aliança que Deus havia feito com Abraão, Isaac e Jacó, e diz: olha, isso aqui os inimigos vão zombar do nosso Deus. Aí Deus disse: ok, eu não vou destruir eles, eu não vou consumir eles com fogo, mas também tem uma punição para eles. Essa geração que murmura não vai entrar na terra prometida, ok? E aí eles continuam ali. E nesse cenário todo, desse caos que está aqui com o povo, Miriam, ela peca, pecado de independência e de soberba também, achando que Deus também falava com ela. Arão também, sabe? Eu não concordo com isso que Moisés está falando. E quem sabe Deus não fale conosco também, por que é só com ele? Pois bem, esse pecado aqui foi um pecado individual, de rebelião. Então o cenário do povo era o cenário aqui é que o povo estava em pecado de murmuração, e toda murmuração ela é o início de um caminho de rebeldia, rebelião e de dependência. Isso é muito perigoso. E toda rebelião Deus trata com muita seriedade, todo movimento de rebelião, porque isso afeta todo o corpo, afeta o arraial, o acampamento, a membresia, né? E é isso então que Deus intervém. Quando Deus interviu sobre Miriam, ela ficou leprosa. Depois de 7 dias que ela precisava ficar isolada, ela foi então. Eles continuaram o trajeto. Isso aponta para algumas coisas importantes que a gente precisa saber. Primeiro, a pessoa leprosa, ela vai ficar isolada, né? Toda pessoa que está com pecado, com rebeldia no coração, ela vai ser limitada na comunhão. A segunda coisa é que não tem como caminhar, se mover em direção à terra prometida se há lepra no acampamento. Uma igreja que
carrega murmuração, uma igreja que carrega, uma família que carrega murmuração, um casal, tudo aquilo que é regado de um ambiente de incredulidade, de rebeldia, de atentado contra a autoridade, não tem como participar do mover de Deus. Então essa lepra, essa murmuração e a rebeldia para o mover de Deus. Foi isso. O povo não andou porque Miriam estava leprosa. Todo mundo teve que esperar 7 dias até ela ficar curada novamente, sã novamente. Um casamento não anda se tiver lepra. Uma família não anda se tiver lepra. Uma igreja não anda se tiver lepra. Pecado, rebelião, atentado contra a autoridade, murmuração, reclamação, coisas mal resolvidas. Deus abomina esse tipo de coisa, por isso que Deus trata com seriedade. Mas enquanto é de individual, é um tipo de punição. Mas quando isso se torna de forma coletiva, Deus trata de forma mais aguda. E é esse cenário que nós nos deparamos agora. Porque isso que Miriam estava passando, esse veneno, da rebeldia, da rebelião, também esse espírito, estava sobre outras pessoas também. E é aqui que acontece com Corá, Datã e Abirão. Números capítulo 16 diz assim: Corá, filho de Issar, Corá, filho de Issar, do grupo de famílias levitas de Coate, teve o atrevimento de se revoltar contra Moisés. Corá, ok? Importante você saber que Corá, ele era dos levitas. Corá era um levita, então ele representa aqui as pessoas espirituais. Então tem uma pessoa que era contada entre as pessoas espirituais aqui, se rebelou. Então ele representa os espirituais. Corá, ele teve o atrevimento de se revoltar contra Moisés e se juntou com 3 homens da tribo de Ruben. 2 deles eram filhos de Eliabe e se chamavam Datã e Abirão. O outro era On, filho de Pelete. E Corá também chamou mais 250 israelitas de fama, que eram líderes escolhidos pelo povo. Então, peraí. Corá, aqui, que pertence aos levitas, representam os espirituais. E Datã e Abirão representam os líderes. Então, olha como é complexo, Quando pessoas importantes em responsabilidade também se levantam, parece que se levantam contra a autoridade. E isso aqui é muito ruim, porque, à vista de todo o povo, imagina, se algum líder não está de acordo com alguma coisa, mexeu na estrutura, mexeu nos fundamentos, então tem algo muito grave acontecendo, E a tendência sempre é ficar dúvida, meu Deus, o que está acontecendo? Por que estão indo embora? Olha só, até os discípulos dele estão abandonando. Bom, aconteceu com Jesus, aconteceu com Moisés, acontece em todo o ambiente, onde tem pessoas, vai acontecer esse tipo de coisa. Não é muito saudável que não seja por nós, não seja por você. Sejamos nós encontrados como aqueles que se rebelam contra a autoridade, Mas o fato é que Deus, diante desse cenário, Deus precisa intervir para respaldar o sacerdote, Deus precisa respaldar Moisés. E aí, quando esses homens eles se levantam contra Moisés, Arão, agora é uma rebelião coletiva. E o cenário é o seguinte: eles foram juntos falar com Moisés e Arão e disseram: agora chega, todo o povo pertence a Deus, o Senhor, cada um deles é de Deus, e o Senhor está no meio deles. Então por que vocês querem mandar no povo de Deus? Então, eles não concordam, eles acham que eles podem fazer do jeito deles. Você não tem que mandar em nós. A gente é livre, Deus fala conosco também. Tá bom. Ou seja, isso aqui é o princípio da familiaridade, A familiaridade faz isso, acho que todo mundo é igual. Mais uma vez, comentei sobre isso ontem, irmãos, não é assim.
Não é assim. Todos nós somos iguais diante do amor de Deus, mas a nossa responsabilidade espiritual não é a mesma. Cada um tem uma autoridade espiritual. Então não é todo mundo no mesmo pacote. Ah, todo mundo é da família, todo mundo carrega a mesma autoridade. O pai e o filho é a mesma autoridade. A autoridade ela tem muito a ver com a responsabilidade. Percebe? Isso é dado uma unção, um espírito. Deus que levanta. Sabe, a obra de Deus ela não pode ser feita de maneira humana. Se é maneira humana, madeira, palha e feno, queima logo. Precisa ser edificada com pedras preciosas, coisa que tem valor, coisa que permanece. Quando Moisés ouviu isso, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e disse o seguinte a Corá e a todos os seus seguidores: Amanhã cedo, o Senhor Deus nos mostrará quem é dele e quem foi separado para o seu serviço. Deus fará com que chegue até o seu altar aquele a quem ele escolheu. Amanhã cedo, vocês e os seus seguidores pegarão os queimadores de incenso, colocarão brasas e incenso neles e os levarão para o altar. Então veremos qual de nós o Senhor escolheu. E agora chega, levitas. Moisés também disse a Corá: Agora escutem, levitas. O Deus de Israel os separou do resto do povo para poderem chegar perto dele, para fazer o seu serviço na tenda do Senhor e para realizar as cerimônias em favor do povo. Será que isso não basta para vocês? Deus deu a você e a todos os outros levitas esse privilégio. E agora vocês estão querendo também ser sacerdotes? É quando a pessoa quer entrar numa esfera pela força, né? Ela quer mudar de esfera, ela quer entrar numa autoridade que não compete a ela, porque Deus não levantou ainda, né? E eles agora eram levitas, mas eles queriam fazer o trabalho do sacerdote. Eles querem liderar, eles querem opinar, eles querem dar uma direção tanto quanto é a função e responsabilidade sacerdotal. Aí Moisés pergunta para eles: vocês já não receberam o benefício suficiente? Deus deu a benevolência para vocês de vocês também trabalharem para Ele. Agora vocês querem a responsabilidade de autoridade de um sacerdote? Aí ele continuou falando, verso 11: Quando vocês reclamam contra Arão, na verdade é contra o Senhor que vocês e os seus seguidores estão se revoltando. Isso aqui é muito importante, né? Não é contra o homem, é contra Deus. Então Moisés mandou chamar Datã e Abirão, filho de Eliabe, mas eles responderam aos mensageiros: Nós não vamos. Sabe aquela coisa? Chamam para uma reunião, a pessoa não aparece. É tanto desprezo, é tanto orgulho, a pessoa não tem hombridade de tentar olhar no olho e resolver. A pessoa não tem argumentos, ela não quer se submeter ou buscar um caminho de convergência, um caminho de restauração, um caminho pedagógico, de submissão, de orientação. Não, ela quer se rebelar. Então é anti-autoridade, é anti-governo. Pois bem, nós não vamos. Será que não basta você nos ter tirado de uma terra boa e rica a fim de nos fazer morrer nesse deserto? Pode ver, normalmente a rebelião ela é a partir de um descontentamento, né? Ela sempre é na busca de um benefício, tá vendo? Sempre é. A gente quer algo a mais, é um molho, né? E além disso, ainda quer mandar em nós. Na verdade, você não nos trouxe para uma terra boa e rica, nem nos deu campos e plantações de uvas para serem nossa propriedade, e ainda por cima está querendo nos enganar. Nós não vamos. Então Moisés ficou zangado e disse a Deus, o Senhor: Não aceite as ofertas desses homens. Eu nunca prejudiquei nenhum deles, nem tirei deles, nem mesmo um jumento. Aí Moisés disse a Corá: Amanhã, você e os seus 250 seguidores venham até a tenda sagrada. Arão também estará ali. Cada um de vocês pegará o seu queimador de incenso, colocará incenso nele e o levará até o altar. Assim cada homem pegou o seu queimador de incenso, pôs brasas e incenso nele, e todos ficaram na entrada sagrada com Moisés e Arão. Olha agora o cenário, né? Sabe o quê?
aquele momento de tensão, né? Então vamos ver quem é que Deus está com quem aqui. Já que vocês estão testando, estão achando que vocês podem liderar isso tudo, fazer de um outro jeito, tá bom. Então vamos ver com quem é que Deus está. Pode ver que a equação aqui não é com quem o povo está. Porque normalmente é muito mais fácil entrar no caminho de murmuração e incredulidade do que no caminho de fé, né? Então não é, então vamos perguntar para o povo aí com quem que eles estão. Bom, daí eles estão com os líderes. Os líderes estavam cheios de incredulidade, vão estar com ele. Não. O que é testado é o respaldo de Deus. Vamos ver com quem está. Então vamos testar a unção, então. Vamos ver quem é que está com a unção. É isso aqui. O teste, lembre-se disso, o teste não é com quem a maioria está. Isso é democracia. Mas com Deus é teocracia. É Ele que respalda. Entende? Vamos ver com quem Deus está. Não é com quem o povo está. Às vezes, olha só, aconteceu algo. Uns estão de um lado, outros estão do outro. Aí onde vai a maioria, ele vai junto. Se a maioria está indo, não, mas não é o povo que define, é Deus que define. É Deus que respalda a autoridade. Então Corá reuniu todo o povo e eles ficaram diante de Moisés e Arão na entrada da tenda. De repente, a glória do Senhor apareceu a todo o povo. E o Senhor disse a Moisés e Arão: saiam do meio dessa gente, pois eu vou acabar com eles agora mesmo. Uau! Olha o cenário, tem um cenário de rebelião aqui. É contra a autoridade. Deus manda, sai do meio deles que eu vou acabar com eles. Mas Moisés e Arão se ajoelharam, encostaram o rosto no chão e disseram: ó Deus, tu dá vida a todos. Será que por causa do pecado de uma só pessoa vais ficar irado com todo o povo? Então o Senhor respondeu a Moisés: meu Deus, olha o coração desses homens, né? Moisés, o homem mais manso da terra, mais paciente, interviu agora e pediu: Deus, não acaba com eles. De novo Moisés interviu. Então o Senhor respondeu a Moisés: diga ao povo que saia de perto das barracas de Corá, Datã e Abirão. Ou seja, Deus agora vai tratar com a liderança. Ele estava levando todo o povo, Deus ia acabar com todo o povo de novo. Aí Moisés interviu, disse: então deixa o seguinte, eu vou tratar só com os líderes então. Eles pegaram os 3, eles inflamaram mais de 250 líderes. Aí Moisés saiu e juntou com os líderes do povo. Foi para onde estavam Datã e Abirão. E Moisés disse ao povo: afastem-se das barracas desses homens maus e não toquem em nada que seja deles, senão vocês também serão destruídos por causa do pecado deles. Aí o povo se afastou das barracas de Corá, Datã e Abirão. Datã e Abirão saíram e ficaram na entrada da sua barraca com as suas mulheres e filhos. Então Moisés disse ao povo: eu vou dizer como vocês vão ficar sabendo que não fui eu quem resolveu fazer tudo isso. Olha o teste. Qual era o teste? O povo estava dizendo: essas orientações, esses procedimentos, para onde Moisés está nos levando, isso aí é coisa da cabeça dele. Esse jeito dele, o jeito de Moisés liderar, isso é natural, é dele. Dá para ser de um outro jeito. A gente pensa em fazer de um outro jeito, uma outra forma. Aí, agora, Moisés diz: olha, eu vou dizer a vocês como vocês vão ficar sabendo que não fui eu quem resolveu fazer tudo isso. Não é uma coisa da minha cabeça, é Deus que mandou fazer desse jeito. É uma orientação, eu tenho uma convicção em fé que Deus diz que é assim que é para acontecer. É nessa formatação. Alguns podem dizer: não, isso aí é natural, é da cabeça dele. Aí Moisés disse: então nós vamos testar então. E vocês vão ficar sabendo que não é natural. Foi Deus que me disse para fazer desse jeito. Sabe, todo pai de família, toda mãe, todo líder precisa ter convicções interiores. E muitas vezes isso vai flertar muito com o natural. Alguém vai dizer: não, mas isso é natural, é da cabeça, é do perfil, é o jeito. Mas Deus levantou dessa forma. Foi esse cenário que aconteceu. Ele disse: fiz todas essas coisas porque o Senhor mandou. Se esses homens tiverem morte natural como todos os outros, sem nenhum castigo de Deus, então o Senhor não me enviou. Meu Deus. Ele disse: se esses líderes agora tiverem morte natural, então Deus não me enviou. Mas se ele fizer acontecer alguma coisa fora do comum, e se a terra se abrir e engolir essa gente, com tudo que eles têm,
eles descerem vivos para o mundo dos mortos, vocês ficarão sabendo que estes homens rejeitaram o Senhor. Olha agora, ele diz, se eles morrerem de morte natural, Deus não me chamou. Mas se a terra abrir e engolir eles, vocês vão ficar sabendo que esses homens rejeitaram ao Senhor. E aconteceu o quê? Assim que Moisés acabou de falar, a terra se abriu debaixo deles e os engoliu com as suas famílias. Meu Deus, o que a família tem a ver com isso? Decisões dos líderes, do líder da família. Às vezes é o homem, às vezes é a mulher que está decidindo. Isso afeta a família inteira. Então sempre eu e você devemos ter temor do Senhor, sermos cuidados, porque os nossos movimentos, eles implicam em toda a nossa família. Aquilo que a gente define, aquilo que o caminho que a gente toma diante de Deus, isso vai definir os nossos dias, vai definir toda a nossa família, o futuro dos nossos filhos. Assim que Moisés acabou de falar, a terra abriu e engoliu eles com as suas famílias, junto com todos os seguidores de Corá e tudo o que eles tinham. Percebendo aqui o sobrenatural, a terra abre um buraco na terra e começa a cair cabana, começa a cair os filhos todos sendo engolidos pela terra. Assim desceram vivos para o mundo dos mortos, e eles e tudo o que possuíam. A terra os cobriu, e eles desapareceram. Ao ouvir os gritos deles, todos os israelitas que estavam ali saíram correndo e gritando: a terra vai engolir a gente também. Então o Senhor enviou fogo e matou os 250 homens que haviam oferecido incenso. Uau! Olha o cenário de juízo de Deus aqui. Velho Testamento, lei, rebelião coletiva. Aí o Senhor Deus disse a Moisés: diga a Eleazar, filho do sacerdote Arão, que pegue os queimadores de incenso do meio dos restos do incêndio e espalhe para longe as brasas que ainda estiverem neles. Põe os queimadores de incensos, pois os queimadores de incenso são sagrados. Eles ficaram sagrados quando foram oferecidos no altar do Senhor. Portanto, pegue os queimadores de incenso desses homens que foram mortos por causa dos seus pecados e deles faça folhas finas de metal. E com essas folhas prepare uma cobertura para o altar. Isso será um aviso para o povo de Israel. Então o sacerdote Eleazar pegou os queimadores de incenso de metal que os homens que tinham sido mortos haviam trazido e mandou que deles fossem feitas folhas de metal para cobrir o altar, conforme o Senhor tinha dito a Moisés. Isso ficou sendo um aviso para os israelitas a fim de que nenhuma pessoa que não seja descendente de Arão venha queimar incenso diante do Senhor e seja castigada, como aconteceu com Corá e com seus seguidores. Mas no dia seguinte, todos os israelitas começaram a reclamar contra Moisés e Arão, dizendo assim: um minuto. Mas no dia seguinte, todos os israelitas começaram a reclamar contra Moisés e Arão, dizendo assim: vocês mataram o povo de Deus, o Senhor. Olha, a culpa agora, interessante. A pessoa comete um ato de rebeldia, em submissão deles. Vem agora o juízo de Deus sobre eles, mas a culpa é de quem? A pessoa foi insubmissa, a pessoa não quis ouvir o conselho. Aí o casamento está com problema agora, a culpa é de quem? Da igreja. A igreja que destruiu a relação dela. Foi a insubmissão dela, foi a rebeldia, foi não querer viver na luz, querer fazer do jeito independente. Mas a culpa é de quem? Da igreja, do pastor, do líder, do irmão. A culpa é do pai, a culpa é da mãe. Tá vendo? Sempre conta a autoridade. A culpa é de Deus no final das contas. Percebe? O povo começa a culpar Moisés e Arão, dizendo o seguinte: vocês estão acabando com o povo de Deus. Mas não estão vendo que eles estão rebelando. Não é uma punição minha. É um limite que Deus colocou.
Mas aí fica o quê? O povo ainda do lado dos caras que estão rebeldes. E Deus ensinando, não vão para os meus caminhos, vocês vão para os meus caminhos. Ou seja, essa punição de Deus ainda não fez com que o povo tivesse temor. O povo era ruinzinho de coração, gente bruta, difícil de quebrantar. Depois que todos se reuniram para protestar contra Moisés e Arão, eles se viraram para a tenda sagrada e viram que a nuvem a estava cobrindo. Então a glória do Senhor apareceu. Moisés e Arão foram até a frente da tenda e o Senhor disse a Moisés: saiam do meio desse povo, eu vou destruir agora mesmo. Aí Moisés e Arão se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. E Moisés disse a Arão: pegue o seu queimador de incenso, ponha nele algumas brasas do altar e jogue incenso em cima delas. E vá depressa até o lugar onde o povo está e ofereça o sacrifício para conseguir perdão do pecado deles. Depressa! A ira do Senhor apareceu e já começou a epidemia. Então Arão pegou o queimador de incenso conforme Moisés havia mandado e correu para o meio do povo. Quando viu que a epidemia já havia começado, Arão jogou o incenso nas brasas e ofereceu o sacrifício para conseguir o perdão dos pecados do povo. Com isso, a epidemia parou e Arão ficou de pé entre os vivos e os mortos. Naquela epidemia, morreram 14.700 pessoas, fora as que morreram na revolta de Corá. Quando acabou a epidemia, Arão voltou para a entrada da tenda onde Moisés estava. Percebe o cenário, então, aqui no capítulo 17, a rebelião de Corá, de Datã, de Abirão. E aí, o contexto é de uma grande murmuração contra a autoridade de Moisés e Arão, contra a liderança dele. E aí a gente precisa tirar alguns ensinos daqui. A pedagogia aqui está muito clara, né? Todo ato de rebelião, ele produz lepra, vai produzir isolamento. Todo ato de rebelião, ele produz morte também. Hoje nós estamos no Novo Testamento. Essa morte não é uma morte física, ainda que há pecados que são para a morte, né? Mas essa morte é uma morte espiritual. É quando pessoas são tomadas por um espírito de incredulidade, eles tomam um caminho, eles seguem um caminho rebelde, um caminho de rebelião, e aí eles vão experimentar a morte na realidade espiritual deles, eles se afastam, se rebelam, levam gente junto. Mas, irmãos, nunca participe disso. Momentos de crise, sempre fique do lado da autoridade. É um filho que está rebelde contra o pai, fique do lado do pai, fique do lado da autoridade. O caminho dos rebeldes, ele nunca terminam bem. O caminho do rebelde nunca leva para uma vida de paz, sempre uma vida de destruição. Quando não é aparente, né? Como não é aparente, é muito subjetivo, você vai perceber, você vai ter que olhar e deixar o tempo passar. Às vezes leva 2 anos, às vezes 3 anos, 5 anos. Esse tempo eu estava lembrando de algo que nós, bem no início da vida da igreja, que eu acho que era no segundo ano, uma pessoa que andava conosco, e aí apareceu um rapaz, um homem, e essa pessoa estava bem firmada na vida da igreja. Mas aí é o desafio de todos, né? Quando carregam essa fragilidade emocional e essa necessidade de sentir-se amada, quando Cristo não supre, alguém vai ter que suprir essa necessidade de ser amado. Ok, mas como é vontade de Deus também, né? A relação, então a pessoa ficou apaixonada rapidamente, tudo aquilo muito rápido, né? Muito meteórico. E aí, a pessoa já se apaixonou. E aí entra pelo caminho que, quando o sentimento vai na frente do espírito, né? Não é a nuvem que guia, parece sempre aquele lado lá, compensa aquele lado lá. Aí fica a pessoa que quer relacionar, que já começa a relacionar. E aí, quando nós pontuamos, assim como um pai pontua, né? Quando pondera, coloca limite, os dois junto contra os pais, eles estão contra nós, e o amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta, vamos passar por essa. Começa a se defender das pessoas que querem proteger, né? Que a visão é natural.
é levada pelo coração. Irmão, se entregou o coração, essa guerra está perdida. Eu falo isso para quem está relacionando. Eu digo o seguinte: olha, nós vamos orientar você. Se você achar que nós estamos contra você, a nossa orientação é contra você, e essa é a tendência, você vai ter que vencer isso. Porque senão vocês dois vão ficar juntos de um lado, achando que nós estamos contra vocês. Você faz da sua vida o que você quiser. Só que nós estamos aqui para guardar vocês. Porque vocês não sabem como é a vida e tem coisas que vocês não percebem. Porque quem está apaixonado está doente. Paixão, psicologicamente falando, fala para você. A paixão, alguém que está num estado passional, um estado de uma paixão aguda, não consegue ver a realidade como ela é. O feio se torna bonito. O esquisito se torna maravilhoso. A pessoa está apaixonada, não consegue ver. Aí quem está de fora consegue ver, gente, mas não dá. Tá esquisito. Aí vai orientar. Mas se a pessoa entregou o coração, ela acha que aqueles que querem proteger a vida dela estão contra ela. Pois bem, aí vamos orientar a pessoa. Essa pessoa já vinha de outras relações, de outros casamentos. E aí a pessoa veio, tá, pastor, queremos te convidar para fazer o nosso casamento. Daí eu disse, não, mas o que aconteceu? Tão rápido assim? Olha, eu acho que vocês devem se conhecer um pouco melhor e tal. Não, mas a gente quer casar e tal, não sei o quê. Disse, irmã, mas tu sabe que a gente não celebra o segundo casamento. Quando alguém deixou o cônjuge, esse homem, ele abriu mão da responsabilidade que tinha com a pessoa que ele estava vivendo. Agora tu quer que a gente faça uma aliança, sendo que a esposa dele vive? Não, mas eles já divorciaram. Eu disse, mas ele tem uma aliança ainda lá. Então, assim, mas é porque ela era isso, aquilo que ele odeia. Ela começa a defender a ex. Defender ele, no caso, né? Ou seja, a pessoa já tomou lado e a gente dizendo, olha, irmã, cuidado, a gente quer guardar a tua vida. E disse, olha, primeiro, né? Nós não vamos celebrar isso. Se quiser tomar um caminho aí de oficializar essa relação, mas vocês sabem que aquele que se junta com o adúltero, com aquele que já tem uma aliança, torna-se adúltero também. Então aqui vai provocar um adultério, tu não precisa disso. Não vai por esse caminho. Não tem como nós reconhecer uma aliança sendo que já existe uma. Aí, ponto. Sabe o que a pessoa fez? O tamanho da obstinação? Achou um padre para casar. Foi lá. Nesse nível. Bom. Aí achou um padre, foi lá e casaram. Aí, ponto. Bate na igreja, sai da vida da igreja, persuade outros irmãos, fala contra o pastor, contra a igreja, que isso aí é uma seita, não sei das quantas, só porque não quis ouvir a instrução. Tá bom, passa-se o tempo. Aí alguém perguntou para mim, pastor, quanto tempo isso aí, pastor? Esse relacionamento nessa idade aí, conta 5 anos. Vai durar uns 5 anos, mais ou menos. Irmão, na tampa. Na tampa. Pessoa, pelos movimentos, recentemente separou. A gente já consegue ver. A gente já consegue ver. Irmãos, quando você anda em uma realidade espiritual, tudo se torna espiritual. É bem verdade que a gente não é Deus, mas Deus fala por meio de nós. Então, alguém sozinho não pode achar que a voz dele é soberana, que é ele que fala, é Deus falando na terra. Não. Mas no testificar do corpo de Cristo, é Deus falando. Para proteger, para guardar. Calma, não vá por esse caminho. Toda pessoa que inicia um caminho independente, você vê, a pessoa está na alta. E esse é o grande teste, a maior parte dos testes de muitas pessoas a pessoa está decolando em Deus, espiritualmente, crescendo, aí aparece um desafio passional, um desafio de relacionamento, é o coração. E aí se colocou o coração, irmão, tudo começa a definhar.
só a relação começa a progredir, mas de forma independente. A pessoa nunca senta com os irmãos, não vê a pessoa jantando com irmãos, ou celebrando com irmãos, ou guardada, né, perto de pessoas espirituais. Sempre isolado, toca. Aí, quando chegar perto do casamento, eles vão pedir para quem? Pastor, fala nosso casamento, vamos celebrar. Celebrar o quê, irmão? Eu nunca consegui dar nem um palpite nesse casamento, nem um conselho, buscar um conselho. Nunca. Vamos celebrar o quê? Ah, fazer um ritual? Dá para fazer aí, tem um monte de gente que faz aí. A gente não gosta de fazer ritual. A gente gosta de celebrar uma realidade. Um casal quer que eu case, vive entre nós, relaciona conosco, com os irmãos. Vamos convidar os irmãos para ser padrinho quando os irmãos nunca falaram, nunca sentaram, nem durante a relação, acho que vão sentar depois. Se as pessoas não se submeterem para ouvir o corpo de Cristo, o conselho do Moisés, do Arão, dos líderes, dos irmãos, a pessoa não ouviu durante o relacionamento, vai ouvir depois de casado? Vai, depois vai precisar. Irmão, quem não fala antes vai precisar conversar depois. Não tem diferença, não tem como fugir disso. Só perguntar para os casados aí. Os casados aí concordam ou não? Precisa conversar ou não? Me ajuda. Hã? Precisa. Não tem como viver sozinho. Então, precisa tomar um caminho de viver em conselho. Mas o grande teste é quando aquilo fere a nossa vontade, a gente acha que os outros estão contra nós. Assim são os pais, o teste dos filhos, né? Quando chega aí na idade da adolescência, no início da fase adulta, acha que os pais estão contra eles. Sim, porque aí percebe a coisa de uma forma lógica e limitada. E para toda criança e adolescente, eles não veem limites, eles acham que é sem limite, que realmente a fantasia, eles não pensam que pode dar errado uma relação. Na cabeça deles, aquela pessoa ama de verdade. Ah, ele diz que me ama. Aí os pais dizem, não, isso aí não é o amor. O amor não busca seus próprios interesses. Então, quando está sentindo... Não, o amor é quando não está sentindo. Quer saber quando é amor? Alguém que ama é quando não está sentindo vontade de amar. Não está sentindo prazer nessa relação. Não está sentindo, não é um sentimento. A pessoa não sente nada. O sentimento talvez pode ser até o contrário. Mas a pessoa está ali empenhada na sua palavra, sua fidelidade, sua constância, sua responsabilidade, né? Aí sim, aí é o amor. Porque o amor é paciente, não busca seus próprios interesses. O amor, ele não se ressente do mal, ele não é soberbo, ele não se ufana. O amor, ele não trata com inconveniências, né? Ele tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Mas esse tudo crê, tudo espera, tudo suporta não é um casalzinho contra os pais que posicionaram que para esperar, que não querem que esse relacionamento. Não. É tudo crê, tudo espera, tudo suporta no dia mal. Quando estão com vontade de separar, aí tem que lembrar. Ué, vocês não diziam lá no começo que o amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta? Pois é, mas antes o inimigo era os outros, né? Mas agora os inimigos são vocês. Então, bem-vindo à mesma equação. Creia, espera, suporta. O que acontece é que teve um grande teste aqui a partir de uma rebelião de Datã, Coré, Datã e Abirão. Líderes foram inflamados também. E nesses momentos, precisa de autoridade respaldada. Deus agora abre a terra, engole Datã, Coré e Abirão, as suas famílias. E aqui no número 17 agora, tem um respaldo de Deus ao chamado que havia dado para Arão, o sacerdote. O Senhor Deus disse a Moisés: diga aos israelitas que cada um dos chefes da tribo lhe traga um bastão, uma vara, certo? Uma vara, um pedaço de pau, um cajado, um bordão, uma vara, um bastão. Cada um das tribos. Deus diz o seguinte: pega cada um das tribos, cada um dos chefes, dos líderes, e todo mundo vai trazer um bordão, um cajado. Serão 12 bastões ao todo. Escreva o nome de cada chefe no seu próprio bastão. Todo mundo escreve o nome dos líderes das tribos. E depois escreva o nome de Arão no bastão que representa a tribo de Levi. Ou seja, a tribo de Levi, a tribo dos levitas, escreva o nome de Arão, o nome Arão.
Haverá um bastão para cada chefe da tribo. Você colocará os bastões na tenda sagrada, leva lá para o tabernáculo, em frente da arca da aliança, onde eu me encontro com vocês. Aí o bastão do homem que eu escolher vai brotar. Olha o teste agora, escreve o nome de todo mundo aí numa vara, um bordão. Essa vara não está mais ligado, é um galho, tá? Um pedaço de pau, ligado a uma árvore. Agora, não está mais ligado na árvore, porque foi retirado de lá, então não tem mais vida, correto? Então não tem como brotar uma coisa que já está morta, foi desligado, não passa mais seiva ali. Não tem como nascer uma folha, um galho novo de uma bengala que foi feita de madeira. Está morta, é aquilo ali, pronto. Pois bem, Deus manda jogar esses bastões na frente da Arca da Aliança, na tenda, no tabernáculo. E aí Deus disse, esse vai ser o teste. O galho, ou melhor, o bastão que florescer, sair um galho ali, eu estou respaldando, foi esse que eu escolhi. Aí o bastão do homem que eu escolher vai brotar. Assim farei com que parem as reclamações que esses israelitas fazem contra mim. Então Moisés falou com os israelitas, e cada um dos seus chefes lhe deu um bastão, um para cada tribo, 12 ao todo. E entre os bastões estava aquele que tinha o nome de Arão. Moisés pôs os bastões na tenda em frente à arca da aliança de Deus, o Senhor. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda e viu que o bastão com o nome Arão, que representava a tribo de Levi, havia brotado. Aleluia! A vara de Arão floresceu e tinha brotos, flores e amêndoas maduras. Meu Deus do céu! Sabe, a base que Deus estabeleceu, a base de qualquer autoridade que Deus estabeleceu, o fundamento disso é uma vida de ressurreição. A vara de Arão florescendo aponta para algo que estava morto e agora está ressuscitando. A vara de Arão floresceu. Aí Moisés tirou da presença do Senhor todos os bastões e levou os israelitas. Eles viram o que havia acontecido e cada chefe pegou o seu bastão. O Senhor Deus disse a Moisés: ponha de novo o bastão com o nome Arão em frente à arca da aliança. Ela ficará ali como um aviso para os israelitas rebeldes. Assim, eles vão parar de reclamar contra mim e não serão mortos. E Moisés fez como o Senhor havia mandado. Aí o povo de Israel disse a Moisés: estamos perdidos, vamos morrer. Sim, todos nós vamos morrer. Aquele que chegar perto da arca do Senhor morrerá. Sim, todos nós vamos morrer. O Senhor disse a Arão: você e os seus filhos e os outros membros da tribo de Levi serão responsáveis pelos erros cometidos no serviço do tabernáculo ou da tenda sagrada. Porém, somente você e os seus filhos sofrerão por causa dos erros cometidos no serviço dos sacerdotes. Traga os outros membros da tribo de Levi, a qual você pertence também, para ajudarem você e os seus filhos no serviço da tenda. Eles, os levitas, farão o serviço que você mandar e farão também o serviço da tenda, mas eles não deverão chegar perto dos objetos sagrados que estão no lugar santo ou no altar. Se eles fizerem isso, vocês morrerão e eles também. Os levitas trabalharão com você e farão todo o serviço da tenda, porém nenhuma pessoa estranha deverá trabalhar com vocês. Somente você e os seus filhos serão encarregados do serviço no lugar santo e do altar. Assim eu não ficarei irado de novo com o povo de Israel. Entre os israelitas, eu escolhi seus parentes, os levitas, como oferta para vocês. Os sacerdotes, os levitas serão separados para mim a fim de fazer o serviço da tenda sagrada. Mas você e os seus filhos farão o trabalho de sacerdotes, cuidando das coisas do altar e das que estão no lugar santíssimo. Vocês serão responsáveis por essas coisas, porque eu lhes dei o direito de serem sacerdotes. Porém morrerá qualquer estranho que chegar perto das coisas sagradas. O Senhor Deus disse a Arão: agora estou lhe dando todas as ofertas especiais que forem trazidas a mim e que não forem queimadas como sacrifício. Olha Deus dizendo agora o sustento. Irmãos, olha só. Os sacerdotes eram separados exclusivamente para oferecer ofertas e trabalhar no tabernáculo. Eles eram exclusivos para isso. As outras tribos podiam colher, podiam plantar, podiam ter os seus negócios. Esses irmãos não. Esses irmãos, sacerdotes, eles eram exclusivos para isso. Eles iam comer do quê? Eles teriam o quê? Como que eles iriam sobreviver? Pois bem, Deus disse o seguinte: as ofertas serão levadas, né? Sim. Aquele tempo as ofertas eram os animais, o sacrifício. Ele disse: pois bem, tem uma parte que é minha.
mas tem outra parte, o que sobrar e o que não é meu, eu estou dando para vocês. Então eles tinham carne, eles tinham suprimento, ok? Eu dou essas ofertas a você e aos seus descendentes, como aquela parte a que vocês têm direito para sempre. Das coisas mais sagradas e que não forem queimadas, você receberá o seguinte: as ofertas de cereais, as ofertas para tirar pecados e as ofertas para tirar a culpa. Tudo que for trazido a mim como oferta sagrada pertence a você e aos seus filhos. Você comerá essas coisas no lugar sagrado, e somente os homens poderão comê-las, e serão uma coisa sagrada para você. Além disso, serão suas também todas as ofertas especiais apresentadas pelos israelitas, as quais estou dando a você, e aos seus filhos, e às suas filhas, para sempre. Todos os seus parentes que estiveram puros poderão comer dessas coisas. Estou dando a você o melhor dos primeiros frutos da terra, e que os israelitas me trazem, isto é, o melhor azeite, o melhor vinho e o melhor trigo. Os primeiros produtos da terra que as pessoas trouxerem para mim serão de você. Todos os seus parentes que estiverem puros poderão comer dessas coisas. Tudo que na terra de Israel for dedicado somente para o serviço do Senhor pertence a você. Todo o primeiro filho dos israelitas e toda a primeira cria dos animais que os israelitas oferecerem a mim pertencem a você. Mas o primeiro filho e a primeira cria dos animais impuros voltarão mediante pagamento a ser da pessoa que os ofereceu. O pagamento pelos meninos será feito a você quando eles tiverem 1 mês de idade, e o preço serão 5 barras de prata. Segundo a tabela oficial, a barra de prata, o ciclo, vale 20 geras. Mas a primeira cria das vacas, das ovelhas e das cabras não poderá ser comprada pela pessoa que a ofereceu. Ela pertence a mim e deve ser oferecida em sacrifício. Borrife o sangue dela no altar e queima a gordura como oferta de alimento, pois isso produzirá um cheiro que me agrada. A carne dela será sua, assim como o peito e a coxa direita das ofertas especiais são seus. Estou dando a você, aos seus filhos e às suas filhas para sempre todas as ofertas especiais que os israelitas me oferecerem. Essa é uma aliança de sal que faço com você e os seus descendentes, e ela nunca deverá ser quebrada. Deus disse a Arão: você não terá terras nem propriedades, Israel. Esse era o limite deles, né? Eles não poderiam ter terra nem propriedades em Israel, como os outros israelitas têm. No meio dos israelitas, eu sou a sua propriedade, a parte que você vai receber. O Senhor disse: eu dou aos levitas todos os dízimos que o povo de Israel me oferece. Isso é o pagamento pelo serviço de cuidar da tenda sagrada. E nunca mais os outros israelitas devem chegar perto da tenda, porque isso seria um pecado que causaria a morte deles. Mas os levitas farão o trabalho da tenda e serão responsáveis pelos erros que cometerem. Essa lei é para sempre e valerá também para os seus descendentes. Os levitas não terão nenhuma propriedade em Israel, pois eu lhes dei para serem propriedades deles os dízimos que os israelitas me apresentarem como oferta especial. Foi isso que eu lhes disse que não teriam propriedades em Israel. O Senhor ordenou a Moisés que dissesse aos levitas o seguinte: quando receberem dos israelitas os dízimos que Deus lhes dá para serem de vocês, vocês darão a 10ª parte desses dízimos como oferta especial a Deus. Então, os levitas receberiam o dízimo, mas eles deveriam dizimar também dessa oferta que eles recebiam. Essa oferta especial é como se fosse a oferta que o fazendeiro faz com o primeiro cereal e do primeiro vinho. Assim, de todos os dízimos que receberem dos israelitas, vocês darão também uma oferta especial que pertence a Deus, o Senhor. Vocês deverão entregá-los ao sacerdote Arão. Das ofertas que vocês receberem, deem a melhor parte para mim. Depois que me derem a melhor parte, vocês poderão ficar com o resto, como faz o fazendeiro que, depois de dar a sua oferta, fica com o que sobra. Vocês e as suas famílias poderão comer em qualquer lugar o que sobrar, pois é pagamento que vocês recebem. Comendo assim, vocês não estarão cometendo pecado se antes separarem o melhor para o Senhor. E não profanem as ofertas sagradas dos israelitas, comendo alguma delas antes que a melhor parte seja oferecida a mim. Se desobedecerem, morrerão. O Senhor mandou que Moisés e Arão dessem aos israelitas a seguinte ordem: traga uma novilha vermelha sem defeito e que ainda não tenha trabalhado na lavoura. Presta atenção aqui, novilha vermelha. Ainda não tenha trabalhado na lavoura. E entregue ao sacerdote Eleazar. Ela deverá ser levada para fora do acampamento e será morta ali na frente. Então Eleazar
pegará o sangue e com o dedo borrifará 7 vezes na direção da entrada da tenda sagrada. Em seguida, a novilha será queimada na frente dele. Serão queimados o couro, a carne, o sangue e as tripas. O sacerdote pegará um pedaço de madeira de cedro, um galho de sopo e lã tingida de vermelho e o jogará no fogo em que a novilha estiver sendo queimada. Aí ele lavará a roupa que estiver vestindo e tomará um banho e depois poderá entrar no acampamento. Mas ficará impuro até o pôr do sol. Aquele que queimar a novilha também lavará a roupa que estiver vestindo e tomará um banho, mas ficará impuro até o pôr do sol. O homem que esteja puro ajuntará as cinzas da novilha e as colocará fora do acampamento num lugar puro. Ali, elas serão guardadas pelo povo de Israel para serem usadas na preparação da água que tira a impureza das pessoas. Essa cerimônia serve para tirar pecados. Aquele que ajuntar as cinzas, deverá lavar a roupa que estiver vestindo, mas ficará impuro até o pôr do sol. Essa lei será para sempre, tanto para os israelitas como para os estrangeiros que moram com vocês. Quem tocar em algum defunto ficará impuro 7 dias. No terceiro dia e no 7º, essa pessoa deverá se purificar com água da purificação e ficará pura. Mas se ela não se purificar no terceiro dia e no 7º, não ficará pura. Toda pessoa que tocar um defunto não se purificar ficará impura, porque a água da purificação não foi jogada sobre ela. Ela faz com que a tenda de Deus, o Senhor, fique impura. Essa pessoa não pertencerá mais ao povo de Israel. Se alguém morrer numa barraca, quem entrar nela ou estiver nela ficará impuro 7 dias. O pote ou o jarro que estiver aberto ou destampado ficará impuro. Se no campo alguém tocar numa pessoa que foi morta ou teve morte natural, ou tocar em qualquer osso de gente ou numa sepultura, ficará impuro 7 dias. Para purificarem essa pessoa que ficou impura, vocês deverão pegar as cinzas da novilha vermelha que foi queimada como oferta para tirar pecado, deverão cortá-las dentro de um pote e derramar água limpa em cima. No caso de alguém ter tocado num defunto, um homem que esteja puro pegará um galho de sopo, molhará naquela água e com ela borrifará a barraca de todas as coisas e pessoas que estiverem ali dentro. Se alguém tiver tocado em osso de gente ou numa sepultura, deverá ser borrifado com água de purificação por uma pessoa que esteja pura. No terceiro dia e no 7º, quem estiver puro borrifará água sobre a pessoa impura. No 7º dia a pessoa ficará pura. Ela deverá lavar a roupa que estiver vestindo e tomará um banho, e ao pôr do sol ficará pura. No entanto, quem estiver impuro e não se purificar ficará impuro, porque a água da purificação não foi borrifada nele. Essa pessoa fez com que a tenda do Senhor, o tabernáculo, ficasse impura, e por isso essa pessoa será expulsa do meio do povo de Israel. Vocês deverão obedecer essa lei para sempre. A pessoa que borrifará a água da purificação deverá lavar a roupa que estiver vestindo, e quem tocar na água ficará impuro até o pôr do sol. Tudo o que uma pessoa impura tocar ficará impuro, e quem tocar nessa pessoa também ficará impuro até o pôr do sol. Você percebe que no Velho Testamento, no tempo da lei, tudo que a pessoa, se um impuro tocasse no santo, no puro, o puro seria contaminado. Mas no Novo Testamento não é assim. Quando o puro toca no impuro, é o impuro que se torna curado. Sabe que, por isso que no Novo Testamento vai dizer, né, que, por exemplo, uma pessoa tem um cônjuge que não é cristão. E aí o ato conjugal, e a relação sexual, como é que fica? Pois é. Aí o Novo Testamento diz que a santidade, a pureza, aquele que recebeu a Cristo, essa pureza vai santificar o seu relacionamento. No Novo Testamento, maior força, maior, o poder maior, atuante é maior da pureza do que da impureza. Por isso que você está no mundo, mas o mundo agora não está em você. E quando você toca no mundo, quando você toca nas pessoas, são as pessoas que são libertas e não você que fica contaminado. Amém? Seu poder da graça, a graça é maior que a lei. Amém? No primeiro mês, todo o povo de Israel foi para o deserto de Zim. Todo Israel foi para o deserto de Zim e acampou em Cádiz. Ali, Miriam morreu e foi sepultada. Naquele lugar não havia água. Por isso o povo se reuniu e começou a reclamar contra Moisés e Arão. Novidade, né? O povo reclamando. De novo, faltou água. Eles diziam, teria sido melhor se tivesse morrido na frente de Deus, o Senhor, né? Porque com os nossos companheiros, os outros israelitas.
Por que você trouxe o povo do Senhor para esse deserto? Será que foi para morrermos junto com os nossos animais? Por que você nos trouxe do Egito para esse lugar terrível, onde não há cereais, nem figueiras, nem parreiras, nem romãs? E além de tudo, não há água para beber. Você lembra da primeira experiência lá em Horebe, que eles saíram do Egito e também eles reclamavam porque não tinha água? Você lembra disso? E lembra o que Moisés fez? Ele pegou o cajado e tocou na água. Ele feriu a rocha, né? E aí saiu água, correto? Então a rocha foi ferida pela primeira vez. Olha o que acontece agora. Faltou água novamente, não tinha água. O povo começa a reclamar. Então Moisés e Arão saíram dali, onde o povo estava, e foram para a porta do tabernáculo, da tenda sagrada. Eles se ajoelharam, encostaram o rosto no chão, e a glória do Senhor apareceu. E o Senhor disse a Moisés: pegue o bastão, pegue a vara, que está em frente da arca da aliança, e depois você e Arão reúnam o povo, e na frente de todos eles deem ordem à rocha, ou falem à rocha. Circula aí, se você pudesse sublinhar ou circular. Fale à rocha, dê ordem à rocha. Não sei se alguém tem uma outra versão. Parece falai à rocha, ou deem ordem à rocha. Falem à rocha, e dela sairá água. Assim vocês tirarão água da rocha e darão de beber ao povo e também aos animais. Então, como Deus havia ordenado, Moisés pegou o bastão que estava diante de Deus, o Senhor. Moisés e Arão reuniram o povo em frente da rocha. E Moisés disse: agora escute, gente rebelde. Será que vamos ter de fazer sair água dessa rocha para vocês? Moisés levantou a mão, bateu na rocha 2 vezes com o bastão e saiu muita água. E o povo e os animais beberam. Olha o problema aqui. Saiu água, sim ou não? Saiu. Milagre? Milagre. Mas Deus mandou bater ou falar? Falar. E Moisés feriu a rocha. Sabe que a rocha aponta para Cristo. E Cristo não pode ser morto 2 vezes. Quando foi ferido pela primeira vez a rocha, aponta para Cristo sendo morto na cruz do Calvário. Depois, você não pode bater. Você só fala. Moisés bateu de novo. Isso aponta que ele estava crucificando a Cristo novamente. Só que a mensagem do Evangelho é Cristo ressurreto. Então, quando a gente prega a lei de novo, a gente pega a igreja e prega a lei novamente, a gente acusa, condena, olha que Deus vai te pegar, que o fogo do céu vai te consumir. Você bate na igreja, você bate nas pessoas, você condena, você é no ministério da condenação. Isso é crucificar Cristo de novo. Olha, você tem que fazer, porque senão Deus está vendo. Sabe por que isso não acontece na tua vida? Porque tu não fez isso, aquilo, aquele outro. Então é condenação. Isso é crucificar Cristo. E aí existe morte nisso. Sabe, com a rocha só pode ser ferido uma vez só. Sabe por que Moisés não entra na Terra Prometida? Porque a mensagem do Evangelho é Cristo morto e ressurreto. Quando Moisés fere a rocha novamente, isso aponta para Cristo morto novamente. Ou seja, a justiça agora depende do homem, o homem que tem que fazer alguma coisa. Olha o cenário aqui, Moisés aqui, ele ficou indignado. Moisés, ele chama eles de rebelde, quando Deus, na verdade, mandou trazer refrigério. Sabe que a nossa mensagem, você é o mensageiro da graça de Deus. Você não é do ministério da condenação. Não é para chegar a um casal e tá dizendo, olha só, se não acertar teu passo, Deus vai te pegar. Isso é consequência dos teus pecados. Não, nós somos o ministério da reconciliação. Nós levamos uma mensagem de descanso. Nós levamos uma mensagem de refrigério. Ainda que a mensagem nos confronte, mas ela não pode imputar condenação, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão na rocha que é Cristo. Moisés não entrou na Terra Prometida porque se tornou um homem de meia mensagem. A mensagem do Evangelho é: Cristo morreu, a rocha foi ferida, mas Cristo ressuscitou. Portanto, eu e você não somos aqueles que anunciam novamente a condenação. Um Deus que condena.
Sabe que muitas vezes você, não, pastor, eu não estou anunciando isso. Mas você, muitas vezes, você acha que tudo que está acontecendo na sua vida é juízo de Deus. É porque alguma coisa que você deixou de fazer ou fez de errado. Isso é legalismo. Está sempre condenado. Não, você está na graça. Isso pode ser o quê? Isso pode ser uma luta, é um teste. Nem tudo é o diabo, mas pode ser uma luta que o diabo mandou, mas é um teste de Deus na sua vida. Alguma pessoa, situações, problemas, pressões. Mas sabe uma coisa, isso não é porque é juízo de Deus, é a punição agora. Não, porque você está debaixo da graça. Não há mais condenação, não há mais imputação de juízo de Deus sobre a sua vida. Você já foi perdoado. As coisas que estão acontecendo não é porque você fez ou deixou de fazer. Agora é um caminho de fé, se aproprie. Pastor, em momentos de caos, o que eu faço? Não fira a rocha. Não joga a lei novamente, não faça isso. Leve o refrigério. Você é perdoado, você é amado, você é escolhido. Sabe, o seu casamento, não fira a rocha, não. Fale a rocha. Não fira, não diga, não impute condenação. Não mate, não crucifique novamente. Isso porque tu é desse jeito. Porque tu nunca vai mudar. Isso é condenação. Mas fale, você pode confrontar, mas sempre na perspectiva da nova aliança. A graça é uma mensagem, a graça é uma pessoa, é Cristo. Fale Cristo. Diga quem a pessoa é em Cristo e não naquilo que ela precisa ser e se tornar. Sabe, ferir a rocha é nós falarmos quem que a pessoa precisa se tornar. Falar a rocha é nós anunciarmos quem que a pessoa já é e não descobriu o que é ainda. Tu é santo. A pessoa está bagunçando, pastor, é um pecador. Tu é santo, tu é eleito, tu é separado por Deus. Percebe? Fale a rocha. Moisés não entra na terra prometida, porque passou uma imagem distorcida de Deus, de quem era Deus para o povo. E aí ele ficou soberbo também, ele ficou muito indignado, porque, vamos lá, esse povo aqui, tinha motivo para Moisés estar indignado com essa gente, sim ou não? Muito, gente ruim, difícil. Mas Deus mandou para ele, Deus colocou o cara mais paciente da face da terra com esse povo, ele conseguiu ficar indignado. Então Moisés chama ele de rebelde. E aí, Moisés comprometeu Deus em seu caráter, pois eles ficaram imaginando, pensando que Deus era mau. É terrível quando um ministro passa uma imagem distorcida de Deus para o povo, né? Então, porém o Senhor disse a Moisés e Arão, 11. Moisés levantou a mão, bateu na rocha 2 vezes com bastão e saiu muita água e os animais beberam. Porém o Senhor disse a Moisés e Arão, vocês não tiveram fé suficiente para fazer com que o povo de Israel reconhecesse o meu santo poder e por isso vocês não vão levá-los para a terra que prometi dar a eles. Meu Deus, imediatamente Deus dá um limite agora para Moisés e Arão. Vocês vão levar eles lá, mas vocês não vão entrar. Vocês vão ver a terra, mas vocês não vão entrar, pois vocês se tornaram homens de meia mensagem. Que eu e você carreguemos a mensagem completa, não do ministério. Não tem a lei? Teve a lei para o pecador, para que ele se arrependa. Mas nós anunciamos a graça e a verdade que vieram por meio de Cristo Jesus. Amém? Você é mensageiro da graça. Declare isso, eu sou mensageiro de mensagem completa. Cristo ressurreto. Cristo que perdoa pecados. Da cidade de Cádiz, Moisés enviou alguns mensageiros que foram dizer ao rei de Edom o seguinte: essa é a mensagem dos seus parentes, das tribos de Israel. O Senhor conhece todas as dificuldades que temos tido e sabe como os nossos antepassados foram para o Egito, onde vivemos muitos anos. Os egípcios maltrataram os nossos antepassados e a nós, e por isso pedimos a Deus, o Senhor, que nos socorresse. Ele ouviu o nosso pedido e mandou um anjo que nos tirou do Egito. Agora estamos na cidade de Cádiz, na fronteira do seu país. Por favor, deixe-nos passar pela sua terra. Nós e o nosso gado não sairemos da estrada, nem entraremos nos campos ou nas plantações de uvas de vocês, e não beberemos água dos poços. Enquanto estivermos no seu país, ficaremos na estrada principal. Porém, o rei de Edom respondeu: nós não vamos deixar que vocês passem pelo nosso país. Se tentarem fazer isso, marcharemos contra vocês e os atacaremos. Olha o pedido agora. Eles estavam em direção à terra prometida, correto?
Só que ali tinham povos antes de Jericó, de Canaã, existiam pessoas morando ali no caminho. Eles iam passar pelo caminho, passar por dentro da cidade. E aí, normalmente, quando vinha um povo, então era guerra, eles tinham que fazer guerra, por serem inimigos. Mas o que Moisés mandou dizer? Manda dizer que nós somos amigos. E nós não vamos cometer mal algum, a gente só quer passar. O rei de Edom disse, eu não vou permitir, se vocês vierem por esse caminho, eu vou atacar vocês. Então, o povo de Israel disse, ficaremos na estrada principal, e se nós ou nossos animais beberem água de vocês, pagaremos o preço dela. Somente queremos passar a pé. O rei de Edom respondeu, não, vocês não passarão. Aí os edomitas vieram com um exército poderoso para atacar o povo de Israel. Assim os edomitas não deixaram que os israelitas passassem pelo seu país. E por isso os israelitas foram por outro caminho. Mas Deus viu isso. Chega um tempo que Deus vinga. Deus queria passar com o seu povo. Todo Israel saiu da cidade de Cádiz e chegou até o Monte Or. Então eles foram para o outro caminho, ok? Então imagina o seguinte, querem passar aqui por Glorinha para chegar em Osório. O povo de Glorinha, se vocês passarem na freeway, nós vamos pegar vocês. Tá bom, disse, tá, ok, então nós vamos pela RS-40, nós vamos aqui por cima, pegar por Viamão aqui, vamos pela RS-40, e aí a gente vai lá, chegar no litoral, e vamos passar por Cidreira, chegar até em Osório. Vai para o outro caminho, é isso que aconteceu. Todo o povo de Israel saiu da cidade de Cádiz e chegou até o Monte Or, na fronteira de Edom. Ali o Senhor Deus disse a Moisés e Arão, Arão não entrará na terra que eu prometi dar aos israelitas. Ele vai morrer porque no caso da água de Meribá, vocês se revoltaram contra as minhas ordens. Traga Arão e Eleazar, o filho dele, e mande que subam ao Monte Or. Depois tire as roupas de Arão e vista em Eleazar. Arão vai morrer ali. Moisés fez como o Senhor havia mandado. Eles subiram o Monte Or diante de todo o povo. Moisés tirou as roupas de sacerdote que Arão vestia e pôs em Eleazar. Peraí, Moisés tirou as roupas do sacerdote que Arão vestia e pôs em Eleazar. Quem é o sucessor aqui? Eleazar é o sucessor de Arão. E Arão morreu bem no alto do monte. Depois Moisés e Eleazar desceram dali. Quando o povo soube que Arão havia morrido, todos ficaram de luto 30 dias. Por fim, o rei cananeu de Arade, que morava na região sul de Canaã, soube que o povo de Israel vinha pelo caminho de Atarim. Olha o outro contexto agora. Lembra que o rei de Edom não permitiu? Agora estão indo para o outro caminho. Agora tem outro rei, o rei cananeu. Então eram os edomitas e aqui eram os cananeus, que moravam na região sul de Canaã, onde que o povo soube que o povo de Israel vinha pelo caminho de Atarim. Ele atacou os israelitas e levou alguns deles como prisioneiros. Então o povo de Israel prometeu a Deus o Senhor o seguinte: se fizeres com que derrotemos esse povo, nós destruiremos completamente as suas cidades. O povo de Israel prometeu a Deus, Deus, se tu nos der vitória contra os cananeus, nós vamos destruir tudo. Olha a promessa. Nós destruiremos completamente é tudo. Sim, sem benefício, sem querer benefício. Imagina, todo mundo precisava de um povo no deserto, gente. Então passa por uma cidade, meu Deus, é um galão d'água, umas panelas Tramontina, eu quero uma pia, uma torneira, um vaso Deca, uma torneira boa, todo mundo quer alguma coisa, né? Um gado, aquele ali tem um recurso, aquele ali tem uma vaquinha, já vamos levar junto. Mas era dos inimigos. Uma coisa é quando Deus dá, outra coisa é quando o povo quer a força, quer fazer a força. E não na dependência de Deus. Quer pegar o que é dos inimigos. Quer fazer negócio para ter lucro do mundo. Não é assim. E o povo prometeu para Deus: Deus, se o Senhor nos der a vitória contra esses inimigos, nós vamos passar e vamos derrotar eles, não vai ficar nada, nós não queremos nada deles. Tá bom. O Senhor ouviu o pedido do povo de Israel e os ajudou a derrotar os cananeus. Assim os israelitas os destruíram e também destruíram as suas cidades e deram àquele lugar o nome de Orna, cidade da destruição.
Então os israelitas saíram pelo Monte Or, pelo caminho que vai até o Golfo de Acaba, para dar a volta em redor da região de Edom. Mas no caminho o povo perdeu a paciência. Nova, né? Novidade. O povo perdeu a paciência. E começou a falar contra Deus e contra Moisés, e diziam: por que Deus e Moisés nos tiraram do Egito? Gente, que canseira braba. Até nós estamos perdendo a paciência já. Essa tigrada. Hã? Será que foi para morrermos no deserto, onde não há pão nem água? Tudo isso, só a gente que serve. De novo, com esse papo aí de servir, de novo. Constantemente tem as crises do povo, né? Será que foi para morrermos no deserto, onde não há pão nem água? Já estamos cansados dessa comida horrível. Da mesma palavra. Já viu que Moisés só vem com a mesma palavra? Eita. Aí o Senhor mandou cobras venenosas. Olha agora. Murmuração, veio cobra venenosa que se espalharam no meio do povo. Cobra venenosa que se espalharam no meio do povo. Serpentes. E elas morderam e mataram muitos israelitas. Olha o juiz de Deus aqui. Murmuração, juiz de Deus. Então o povo foi falar com Moisés. Eles falam com quem eles reclamam, né? Para pedir ajuda. Faz parte, né? Aí o Senhor mandou cobras venenosas que espalharam no meio do povo e elas morderam e mataram os israelitas. É isso aí que acontece com os filhos com os pais. Eles reclamam dos pais, mas na hora que a chapa esquenta, eles vão lá. Ô pai, eles só reclamam, falam que o pai não sabe de nada, o pai não sei o que, brigam e tal, mas quando a chapa esquenta, pai, mãe, tá bom. Então o povo foi falar com Moisés e disse: nós pecamos, pois falamos contra Deus, o Senhor, e contra você. Ao menos tinha honestidade, né, nesse povo, né? Também não dá para esconder muito, mas peço a Deus que tire essas serpentes que estão no meio da gente. Moisés orou ao Senhor em favor do povo, e ele disse, olha o que Deus disse, o pecado da serpente estava lá no meio. Aí Moisés orou, a serpente estava picando, estava matando muita gente, e Deus disse, então tá bom, faz assim, Moisés, faça uma serpente de bronze e pregue num poste, coloque num poste. Uma serpente de bronze e coloque num poste. Quem foi mordido deverá olhar para ela, e assim ficará curado. Espera aí. As serpentes morderam o povo. Agora, eles pedem para Deus intervir nisso. Deus diz, tá bom, Moisés, então faz o seguinte. Faz uma serpente de bronze. Bronze aponta para juízo. Juízo. O material bronze é um símbolo do juízo. Faça uma serpente de bronze, coloque num lugar alto e pregue num poste. Coloque essa serpente num poste. Quem olhar, quando eles olharem, os israelitas olharem para a serpente, eles serão curados. Então imagina o seguinte, Deus disse, coloque num poste, coloque serpente. Faça uma serpente de bronze, coloque num poste. E quando olhar para esse poste, quem olhar para esse poste, coloque a serpente nesse poste. Quando eles olharem para a serpente, eles serão curados. Sabe que nós somos contaminados, picados pela serpente do pecado lá no Éden. E esse veneno nós carregamos durante muitos anos. Mas teve o dia que nós olhamos para o poste. Nós olhamos para a cruz. E quem olha para a cruz, o juízo veio sobre Cristo. Quem olha para Cristo é curado. Por isso que você foi perdoado. Você olhou para a serpente, ele se fez serpente, ele se fez pecado na cruz. Cristo condenou Satanás na sua própria morte. Ele não era serpente, mas ele se fez pecado. Ele bebeu o veneno, ele bebeu a bebida do juízo de Deus no nosso lugar. Sabe o que Deus estava pregando para o povo lá no deserto?
o Evangelho. Olhe para a cruz e você é perdoado. Olhe para Cristo e você é sarado. Olhe para Cristo e você é curado. Quando você olha para a cruz, você é curado. Sabe, não olhe para você e não olhe para a serpente. Você nunca vai ser curado olhando para a serpente. Ah, olha só essa serpente, não sei mais o que eu faço com ela, eu já tentei me livrar dela. Você nunca vai vencer olhando para o pecado, dizendo esse pecado eu não consigo vencer, eu já tentei parar com esse vício, tentei parar com esses pecadinhos de estimação, já desbloqueei o aplicativo, daí eu já tirei, depois eu volto de novo, já fiz de tudo. Não, você não vence dessa forma, embora os procedimentos, né, para evitar o caminho do pecado devem ser feitos. Mas sabe como que você vence, neutraliza o poder da serpente? Quando você olha para Cristo. Quando você bebe do sangue do perdão, quando você anuncia quem você é em Cristo Jesus, você é uma nova criatura, você é perdoado. Você não vence pecado olhando para a serpente da terra, você vence o pecado olhando para aquele que se fez pecado no seu lugar. Olhe para a cruz. A serpente estava lá no alto monte, lá estava a cruz. E quem olhasse para a cruz ficaria curado. Você é puro, você é santo. Sabe aqueles pecadinhos que acontecem? Sei que agora não é o momento de você concordar, né? Que parece que você tem eles. Mas sabe, você só vence quando você olha para a cruz. Não tem outra forma. Você precisa meditar quem você é em Cristo Jesus. Ao invés de dizer que você é um pecador, você precisa dizer eu sou um justo. Ah, mas eu não consigo. Ah, mas eu sou doente. Você não é. Fale isso, parece loucura. É totalmente fé, porque parece um absurdo, parece loucura mesmo. Parece insano. Parece um deboche. Ah, olha só, a pessoa ali está doente e está dizendo que é curado. Então, se é curado, então apresenta a cura aí, acalma. Em Cristo Jesus. Eu tomo posse disso. Eu sou perfeito. Não fique falando que seus filhos têm uma identidade que Deus não deu para eles. Ele tem uma doença. Pastor, mas o diagnóstico é natural. A verdade é o evangelho. Fique proclamando isso. Olha, sabe quando que vai ser curado? Quando você olhar para tudo. Não fale, não assuma uma identidade, não fale que você é bipolar, porque eu sou assim, porque é o meu temperamento, porque é o meu diagnóstico. Não, você é curado quando olha para a cruz. Você é perfeito, você é saudável, sua mente é sã, você é cheio de virtudes, você é paciente porque tem os frutos do Espírito aí. Ah, porque eu sempre fui assim, eu sempre fui estourado. Essa é a velha natureza, mas você morreu, você é uma nova criatura. Agora você carrega frutos do Espírito, o teu passado não pertence mais. Ah, mas eu sempre fui assim, muito inconsequente, nunca consegui ter disciplina. Mas isso é a sua velha natureza. Você foi picado pela serpente, mas agora você olha para Cristo, olha para a cruz, e nele você recebe uma nova vida, é uma nova seiva que passa por você, que nutre você, é o sangue de Cristo. Você é curado, você é saudável. Sabe, se você puder, coloque a mão sobre a sua cabeça agora e declare: eu sou curado, eu sou bendito, eu sou santo, a minha mente é restaurada, eu sou disciplinado, o fruto do Espírito opera na minha vida, eu sou bem-aventurado, eu sou abençoado, eu sou próspero, a minha mente é uma mente próspera, o meu corpo é um corpo saudável, eu declaro sobre o meu corpo, sobre o meu organismo, eu sou saudável, eu sou bendito, eu sou santo, sou puro, íntegro. Ah, Jesus, nós meditamos na obra da cruz. O Senhor nos fez virtuosos, benditos, abençoados, em nome de Jesus. É isso que você é. Você tem a mente de Cristo. Você é saudável como Cristo é. Teus filhos, declara isso se você quiser. Então, teus filhos estão por aí, só abençoe de longe mesmo, ou traga eles para perto de você, abençoe eles. Diga quem eles são. Sua casa está debaixo dessa verdade. Eles são abençoados. O sangue de Cristo, você olhou para a cruz. Diga para ele: filho, sempre olhe para a cruz. E o filho, Antonella, Benhur, aí em casa, sempre olha para Cristo. Vocês são perfeitos, vocês são curados. Amor, tu é curado, tu é saudável. Tua mente é frutífera, teu ventre é frutífero. Tu é bendita, vocês são benditos. A cruz
sacrifício de Cristo Jesus levou todos os nossos pecados e nos fez benditos. É isso que nós somos. Amém. Cada um que olhava para a serpente de bronze ficava curado. Aí os israelitas partiram e acamparam em Obote. Depois saíram de Obote e acamparam nas ruínas de Abarim, no deserto, a leste do território de Moabe. E partiram dali e acamparam no vale de Zered. Dali eles saíram e acamparam na margem do norte do rio Arnon, no deserto que vai até o território dos amorreus. O rio Arnon é a divisa do território de Moabe com os amorreus. É por isso que o livro das batalhas do Senhor diz assim: a cidade de Vaeb, na região de Sufa, e os vales no rio Arnon, e a descida dos vales que vão até a cidade de Ar, na direção da fronteira com Moabe. Daí eles foram para um lugar chamado Per, onde o Senhor disse a Moisés: reúna o povo, e eu darei água a todos. Então o povo de Israel cantou essa canção: ó poço, faça brotar a sua água, e nós a saudaremos com uma canção. Esse poço foi cavado pelos líderes, foi aberto pelos chefes do povo, e com seus bastões de comando, e com seus bordões. Uma música eles cantaram, né? Tá no Spotify. Brincadeira. Do deserto eles foram para Matana. De Matana foram para Naaliel. De Naaliel para Bamote, e de Bamote para o vale que fica no território de Moabe, abaixo do pico do monte Pisga, de onde se avista o deserto. Então o povo de Israel mandou mensageiros para dizerem a Seom, o rei dos amorreus, o seguinte: deixe-nos passar pelo seu país. Não passaremos pelos campos nem pelas plantações de uvas. Não beberemos água dos poços, caminharemos somente pela estrada principal até sairmos do seu país. Olha só, novamente um pedido, né? Dizerem a Seom, rei dos amorreus. Então foi para Edom, depois os cananeus e agora os amorreus. Deixe-nos passar pelo seu país, não passaremos pelos campos, nem pelas plantações de uvas. Não beberemos água dos poços, caminharemos somente pela estrada principal até sairmos do seu país. Porém, Seom não deixou que o povo de Israel passasse pelo seu país. Pelo contrário, ele reuniu toda a sua gente e saiu para enfrentar o povo de Israel no deserto. Seom, irmão, você está vendo aqui o levante, a resistência que Satanás tem para permitir que você entre na Terra Prometida? Que desafio entrar na Terra Prometida. Deus prometeu, já deu, mas os inimigos estão dentro da Terra Prometida e estão lá de fora, para você conseguir romper. Mas permaneça. Se não é para um lado, é pelo outro. Tá? Às vezes está tentando por aqui, Deus diz: troca a rota. Você vai por outra rota agora, vamos por outro lado. Aí se não, lá fechou a porta também, vai por outro, porque tem uma porta que está aberta. E essa ninguém pode fechar. Não deu de um jeito, vai no outro. Continua batendo, continua insistindo, continua perseverando, que tem uma porta que está aberta. Ali você vai entrar na Terra Prometida. Na batalha, eles combateu contra os israelitas, mas na batalha, eles mataram a espada muitos amorreus e tomaram a terra deles, tá vendo? Os inimigos vêm, mas você derrota eles, desde o rio Arnon até Jaboque, na fronteira com o país de Amon, na qual havia muralhas. Assim os israelitas tomaram todas as cidades dos amorreus e ficaram morando nelas, isto é, em Esbom e nos povoados que ficaram ao seu redor. Esbom era a cidade onde morava Seom, o rei dos amorreus. Ele tinha lutado contra o antigo rei Moabita, que havia tomado toda a sua terra até o rio Arnon. E é por isso que os poetas dizem assim: venham a Esbom, a cidade do rei Seom, ela será construída de novo, a cidade de Seom será bem construída, pois saiu fogo de Esbom, saiu uma chama da cidade do rei Seom, o exército foi o fogo que destruiu a cidade de Ar em Moabe e devorou os montes do alto Armon. Ai de vocês, moradores de Moabe, adoradores de Deus Quemos, vocês estão perdidos. O seu Deus deixou que os seus soldados fugissem e que as suas filhas fossem entregues para ser escravas de Seom, o rei dos amorreus. Mas agora acabou o poder de Esbom até Dibom. Tudo está destruído, Nof está em ruínas e o fogo até Mebeba. Assim os israelitas ficaram morando na terra dos amorreus. Depois Moisés mandou gente para espionar a cidade de Jazer. Em seguida conquistaram os povoados que ficaram ao redor de Jazer.
e expulsaram todos os amorreus que moravam ali. Então os israelitas voltaram e subiram pelo caminho de Bazã. E Og, rei de Bazã, saiu para atacá-los em Edrei. O Senhor Deus disse a Moisés: não tenha medo dele, pois vou entregar nas suas mãos o rei, o seu povo e a sua terra. E você deverá fazer com ele o mesmo que fez com Seom, o rei dos amorreus que morava em Esbom. Assim os israelitas mataram Og, os seus filhos e todo o seu povo. Não escapou ninguém e tomaram a terra deles. Amém. Irmãos, eu faço de tudo para... Eu calculo cada... Só encerrar aqui.